Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar a 61ª aula. Chave de partida com resistência rotórica, motor trifásico, 20 cavalos, 386 pó. Pessoal, é o seguinte, essa chave é para motor rotor bobinado. O torque de partida do motor de indução de rotor bobinado pode ser ajustado por meio de resistências externas associadas ao circuito do rotor, ou seja, através de conexão de resistores variáveis em série com cada bobina do rotor, limitando-se a corrente no circuito do rotor, com torque adequado no instante da partida. A corrente de linha no estator é consideravelmente reduzida, certo? Então, pessoal, eu estive consultando aí sobre a chave partida com resistência rotórica. Eu pesquisei na internet, em livros, mas não encontrei um conceito assim completo. Deixa muito a desejar, porque veja só, o que eles falam lá? Que a chave de partida com resistência rotórica, quando se fala nessa palavra rotórica, significa rotor do motor. Eles dizem que ela serve para limitar a corrente de partida do motor. Será que é só isso? Porque a chave estrela e triângulo serve para limitar a corrente de partida do motor. A chave compensadora ela serve para limitar a corrente de partida do motor. Será que essa chave com resistência rotórica só serve para limitar a corrente de partida do motor? Claro que não. Então, pessoal, essa aula aqui, preste atenção nessa aula. Essa aula hoje ela está baseada em cima disso aqui, ó, torque. Então, essa chave, elas foram projetadas para funcionar torque do motor e limitar a corrente de partida do motor. Então, ela tem duas funções, o torque e limitar a corrente de partida do motor. Enquanto as outras chaves, compensador e estrela só limita a corrente de partida do motor. Então, preste muita atenção nessa área, que ela é muito importante. O motor rotobobinado é um dos motores mais caros hoje no mundo, esse motor aqui. Hoje eles não estão mais quase comprando, mas esse motor ele é aplicado em pontes rolantes, muito aplicado em pontes rolantes, e também em elevadores e montacargas. Então, pessoal, esse é um motor que funciona à base de torque, certo? Então, para saber o que significa essa palavra torque, para vocês entenderem essa aula hoje, você tem que saber o que é torque. Então vamos lá no conceito de torque. Ó, então, da próxima vez que você vê um veículo anunciando na televisão, pense sobre o que significa quando fala sobre cavalo de potência e torque. Há uma relação entre os dois. Eles não podem existir um sem o outro, mas eles representam aspectos muito diferentes para fazer um carro ou caminhão trabalhar. Então, pessoal, torque, a base do torque é a potência de trabalho, certo? Então, para vocês entenderem melhor essa palavra de torque, a gente tem que fazer uma analogia, certo? A gente tem que fazer uma analogia sobre essa palavra torque. Esse torque é muito importante, esse torque, certo? Ela é uma força que você aplica para girar. É uma força giratória. Não tem nada a ver com pressão. Digamos, se você empurrar uma pessoa, é torque? Claro que não. Se você pressionar uma coisa com a mão, é torque? Claro que não. Torque significa uma força giratória em torno de um eixo, como se fosse o movimento do planeta em torno do Sol. Esse dá o nome torque, força, trabalho. Então, quanto menor a velocidade, maior o torque. Você pode ter um carro bonito aí na sua casa aí de 1 milhão, ele tem alta velocidade, mas ele não pode, ele não tem torque. Eu posso ter um trator, o meu trator ele tem torque, então ele tem mais força giratória do que seu carro de luxo de alta velocidade, certo? Então não confunda torque e potência, eles trabalham junto, mas o torque ele tem mais força em torno de um eixo, de girar, certo? É como você vai apertar uma porca com a chave de boca, o torque, é a força de movimento,
certo? Em torno de um eixo, certo? Então esses motores eles foram projetados para funcionar com torque, certo? Quanto menor a velocidade, maior o torque do motor, certo? Então eu expliquei aqui, então aqui como é que funciona. Vou deixar na descrição do vídeo como é que funciona. Vou apresentar para vocês o diagrama elétrico completo. Esse modelo de motor aqui é aplicado em ponte rolante. Hoje eu vou apresentar um diagrama de comando com motor de 20 cavalos para movimento de translação para frente e para trás, certo? Uma ponte rolante ela tem vários motores. Ela tem um motor de movimento de translação para frente e para trás. Tem um carro de subir e descer a carga. E tem um carro para o movimento transversal, quando você vai atravessar uma avenida, certo? Então, se você quiser só usar dois movimentos de translação para frente e para trás, subir e descer, você usa só dois motores. Isso aqui, digamos que é para uma ponte rolante de capacidade de 30 toneladas. Você vai usar esse motor de 20 cavalos para movimento de translação, para frente e para trás, esse motor aqui. E para içar cargas 30 toneladas, você vai usar um motor de 70 cavalos. Ok? Então, para vocês entenderem o funcionamento desse motor aqui, pessoal, é o seguinte. Esse motor ele tem um rotor bobinado. Mas para que isso? Para que esse motor rotor bobinado? É como eu acabei de falar para vocês. Para isso aqui para o torque, ó. Para o torque. Esse motor ele pode funcionar várias vezes por dia. Partida e parada, partida e parada, partida e parada. Ele não tem problema esse motor aqui. Já se você for usar um motor de gaiola de esquilo, sem ser um motor rotor bobinado, ele vira churrasqueira. Se você ligar e desligar, ligar e desligar, ele queima. E já esse motor aqui não. É um motor para trabalhar com torque, baixa velocidade, certo? Com resistência rotórica. Então, aqui tem o funcionamento que eu acabei de dizer para vocês aí, ó. Aqui tem um funcionamento, certo? De como funciona o diagrama elétrico desse motor. E vou mostrar para vocês agora, através de matemática. E não adianta eu falar para vocês aí, que como eu acabei de dizer para vocês, que eu já consultei a internet para eles explicar o que significa a chave de partida com resistência rotórica. Isso só é possível explicar na matemática, certo? Como eu acabei de falar, qual é a função dessa chave aqui? É o torque do motor, né? De partida do motor de indução, que pode ser ajustado por meio de resistência externa associada ao circuito rotor, e limitar a corrente de partida do motor. Só serve para essas duas coisas: limitar a corrente de partida do motor e o torque. Só isso, certo? E já a chave estrela de triângulo serve para limitar a corrente de partida do motor e a compensadora. Já isso aqui é o contrário. Isso aqui é para limitar a corrente de partida. Tem duas funções, e o torque do motor, certo? Então eu vou explicar para vocês aqui matemática. Esse motor aqui, por que motor rotor bobinado em ponte rolante e não o outro motor comum? Então vamos ver aqui matemática isso aqui. Então, pessoal, é o seguinte. Por tensão induzida, que é isso, ó. Considere a bobina parada do rotor. O rotor do motor, como eu acabei de falar, é um rotor motor bobinado. Qual seria a tensão induzida nesta bobina se fosse aplicada tensões trifásicas no estator? Então, eu tenho um exemplo aqui do nosso motor. Nós temos um motor de indução trifásica 380-20 cavalos, frequência 60 Hz, 6 polos. Entrega potência nominal com um escorregamento de 5%. O que é escorregamento, pessoal? Então, vocês têm que entender essas palavras. Escorregamento é rendimento, é torque. Vocês têm que estudar isso aí, porque jamais, se vocês não estudarem isso aí, jamais como é que funciona o motor. Seja um motor de um carro, um motor elétrico. Se vocês não estudar escorregamento, torque, rendimento, potência de cavalo, vocês não vão entender jamais o funcionamento de um motor, certo? Então, para vocês entenderem o funcionamento desse motor, eu tive que apresentar uns cálculos matemáticos, para vocês entenderem o que é esse motor aqui, certo? Porque não adianta eu passar só o diagrama elétrico para vocês, explicar como é que ele funciona, e ficar por isso mesmo. Mas por que eu estou usando um motor rotor bobinado em ponte rolante, e por que eu não uso outro motor comum, sem ser motor em esteira em ponte rolante? Por que eu não posso usar o
o motor normal mesmo. Mas aqui que está a explicação, está o problema do torque. Certo? Ele não pode funcionar a baixa velocidade com resistência. Ele não tem o rotor bobinado para usar esse tipo de chave. Certo? Você pode usar o inversor de frequência. Então hoje estão usando muito inversor de frequência em ponte rolante. Certo? Ao invés de usar a chave resistência rotórica. Certo? Mas ela existe. Em vários estados do Brasil se usa o rotor bobinado. Aonde? Qual indústria? Indústria de açúcar, álcool, cana de açúcar usa muito. Então esse tipo de chave, certo? Então não é por isso que vocês não vão deixar de... Só porque o inversor de frequência está aí no mercado, não é por isso que ele é importante, Inversor de frequência, eu tiro o chapéu. É importante, Mas esse motor aqui, ele é bom, E ele jamais vai deixar de ser usado nas indústrias. Então o motor de indução trifásica é esse aqui, pessoal. Então ele tem um escorregamento de 5%. O que é escorregamento? É o seguinte, se esse motor, ele é um motor de 6 polos, né? Então é um motor que tem mais ou menos a rotação dele é 1.200 RPM. Então ele é um motor de 6 polos, tá aqui, ó. 6 polos. Então 6 polos fica um motor com uma rotação de 1.200 RPM. Então esse campo girante do rotor jamais ele acompanha o campo girante. Campo girante é quando se aplica uma tensão no estator, cria aquele campo girante. Porque a corrente viaja no fio a mais de 8 milhões de quilômetros por minuto. Então, jamais o rotor ele vai acompanhar essa velocidade. Então, isso dá o nome de escorregamento. Que é um escorregamento de 5%. Quer dizer, ele vai ter uma velocidade inferior a 1.200 RPM por minuto. Certo? Então, isso dá o nome de escorregamento. Ele nunca alcança a velocidade síncrona, porque aqui é um motor assíncrono. Motor assíncrono é aquele que não acompanha a velocidade do campo girante. Certo? Então, nós estamos trabalhando com motor assíncrono de indução trifásica. Então, o que é? Então, qual é para vocês entenderem essa chave, eu tive que passar esse exemplo aqui desse cálculo matemático, porque a matemática vai explicar para vocês, não é eu. Então, a matemática vai explicar para vocês o que significa esse motor rotor bobinado, certo? Então, aqui pede para calcular. Eu tenho esse motor, presta atenção, a pergunta é o seguinte, o motor de indução trifásica 380 volts, 20 cavalos, 60 Hz, 6 polos, entrega a potência nominal com um escorregamento de 5%. Aí vem aqui calcular, ó, a velocidade do campo magnético girante, a frequência da corrente do rotor, a velocidade do rotor, a tensão induzida na bobina do rotor, supondo que a relação de transformação seja 3 por 1. Então, pessoal, quando se fala essa relação de transformação de 3 por 1, esse motor aqui, ó, ele é idêntico, esse motor aqui, ele é idêntico a um transformador das redistribuição de energia elétrica pública. Em toda a cidade do Brasil, nós temos transformadores trifásicos, baixadores, chamados transformadores abaixadores, entra 13.8 no primário e sai 220, 380 no secundário. Esse motor aqui também é a mesma coisa, ele recebe uma tensão no estator 380 e induz uma tensão menor no rotor, porque o rotor ele é bobinado, entendeu? Então esse motor ele não faz a mínima diferença de um transformador trifásico, aqueles transformadores que ficam no poste, nas redes de distribuição pública de energia elétrica, certo? Então vamos aos cálculos. Está aqui para calcular a velocidade do campo girante, a frequência da corrente do rotor, a velocidade do rotor, a tensão induzida na bobina do rotor, supondo que a relação de transformação seja 3 por 1. Essa relação aqui que não faz a mínima diferença de um transformador das redes de energia elétrica pública, certo? Deixa os dois rolamentos, o primário e o secundário. Então a solução aqui é o seguinte, calcular a rotação do motor. Está aqui, ó, você pega 120 graus elétricos, vezes a frequência dividido por 6 polos dá 1.200 rotação. Então, um motor de 6 polos, está aqui. Qual é a rotação dele? Está calculada. A matemática está dizendo aqui que é 1.200. Então, vamos calcular a frequência. Então, ele está pedindo para calcular a frequência da corrente do motor.
certo? Então a frequência é essa aqui, ó. Então 0,05 é escorregamento, vezes 60 Hz, que é igual a 3 Hz. Então qual é a rotação do rotor? Aqui onde está o escorregamento, pessoal. Rotação, ó. A velocidade do rotor. Então a velocidade do rotor jamais é 1.200, como eu mostrei para vocês, ele nunca atinge 1.200. Esse motor ele foi projetado para funcionar em 1.200 RPM, 6 polos. É um motor de 6 polos, mas ele jamais vai atingir esse 1.200. Então a rotação do rotor é 1.200 vezes 0,95. Por quê? Dá 1.140 RPM. Eu falei para vocês que esse motor, os motores assíncronos, eles nunca alcançam a velocidade do campo girante, certo? Que é o campo girante, como eu falei para vocês. Os elétrons viajam no fio a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por minuto. Então jamais os rotores, os motores assíncronos, o campo girante, ele não acompanha a velocidade do campo girante, o rotor não acompanha a velocidade, ele sempre é atrasado, ó, onde deu 1.140 RPM, certo? Se 95 é a diferença dos 5% do escorregamento aqui, ó, certo? Então, agora vamos calcular a tensão de fase. Então, pessoal, vamos calcular essa tensão de fase do motor aqui, ó, do rotor. Então, esse rotor ele tem 3 fases, que é conectado nos resistores externos, para controlar o torque do motor e a corrente de partida. Então, ó, temos 3 volts, a tensão plena, como eu acabei de falar para vocês. Esse motor, ele não faz a mínima diferença no transformador das redes elétricas públicas. Nós temos no primário uma tensão maior e no secundário uma tensão menor. Está aqui, ó. Então a tensão do rotor é baixíssima, certo? E nós temos a tensão de linha, que é nas 3 fases, 6,6 volts. Então isso aqui, para que serve isso aqui? Isso aqui serve para controlar o torque do motor. Isso que chama rotor bobinado. Vai controlar o torque, a força em torno de um eixo girante, certo? Então tá aqui, ó. A tensão de linha é maior, a tensão de fase é menor, certo? Aqui nós temos as tensões dos 4 resistores. Esse motor ele vai partir com 4 resistores, certo? Ele vai partir com 4 resistores, passados o tempo de 5 segundos, passa para 3 resistores, passado o tempo de 5 segundos, passa para 2 resistores, e por último, entre curto-circuito, o motor passa a funcionar com uma velocidade normal, certo? Então isso aqui é onde vai controlar os torques do motor, através desses resistores aqui, interligados no rotor, certo? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês agora o diagrama elétrico está aqui. Então, pessoal, aqui temos o diagrama elétrico. Primeiro vamos estudar esse diagrama de força aqui, depois vamos estudar esse diagrama de comando. Então, aqui nós temos o diagrama de força do motor, resistência rotórica. Aqui nós temos 3 grupos de resistência. Nós temos o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo, o quarto grupo. Então, para que serve isso aqui? Como eu acabei de falar para vocês, eu estive pesquisando na internet sobre a respeito da chave partida resistência rotórica. Esse motor, ele é um rotor bobinado, tá aqui, ó. Então ele recebe a tensão no estator, que é esse aqui, 380, e aqui tem uma resistência em série estrela porque aqui está fechado aqui. São resistências, nós temos 4 grupos de resistências ligados em série estrela. Então para que serve essa resistência aqui? Como eu acabei de falar para vocês, as pessoas aí não dão um conceito completo das coisas. Eles falam lá, que eu pesquisei na internet, nas redes acadêmicas, que diz o seguinte, nas universidades, que esse tipo de chave serve para limitar a corrente de partida do motor. Certo, correto, mas é só isso? Claro que não. Para que serve essas resistências aqui? Ligada no rotor bobinado. Isso aqui é o circuito do rotor do motor. E esse aqui é o circuito do estator do motor. Então esse motor ele tem um estator bobinado e tem um rotor bobinado. Esse aqui é o circuito do rotor bobinado. Mas para que serve essas resistências? Ela serve para 2 coisas. Ela serve para limitar a corrente de partida do motor e serve para controlar o torque do motor. Quando a gente, ó, esse motor aqui funcionar é o seguinte, preste bem atenção.
Quando eu pressionar esse botão aqui, o motor girar para a direita, o que acontece? Vai energizar, vai fechar esse contator aqui, ele vai energizar o motor, certo? Preste atenção aqui o raciocínio. Se vai entrar, eu vou aumentar aqui mais, ó, para vocês entenderem. Vou diminuir mais um pouco, não se trabalhar com zoom, mas dá para vocês, ó. Bom, se eu fechar essa chave aqui, ó, o que vai energizar aqui em C1, que é esse contator aqui. O que vai acontecer, ó? Presta atenção. Quando eu fechar a energia está aqui, ó, nesse ponto, ó. Esse ponto aqui tem energia, ó. Quando eu fechar esse contato aqui, ó, vai energizar, passar pelo fim de curso, vai energizar a bobina do C1. O que vai fechar isso aqui? Fechou. Então presta atenção, qual é o próximo contato C1 que vai fechar aqui, ó? Vai fechar aqui, vai mandar energia para onde? Aqui não passa, ó. Aqui não passa, ó. Ele vai energizar esse temporizador aqui, ó, T1, ó. Então, quando eu energizo esse contator C1, esse motor começa a funcionar, porque está fechado aqui, os 4 grupos de resistência está fechado aqui, ele vai funcionar com baixa velocidade, com torque. Então, o motor ele vai funcionar com alto torque em baixa velocidade, por causa desses 4 grupos de resistência. Quer dizer, torque é uma força em torno de um eixo. Torque significa girar algo. Girar, não empurrar, não é que você vai empurrar uma pessoa que você tem força. Torque é você girar algo em torno de um eixo. Esse motor ele vai levantar, ele vai fazer a ponte rolante se movimentar de A para B e de B para A, certo? Então ele vai torque. Então isso aqui serve para torque e limitar a corrente de partida do motor, essas resistências. Aí o que vai acontecer? Ele vai funcionar a baixa velocidade, certo? A baixa velocidade com essas 3 resistências ligadas. O que vai acontecer? Aí vai passar um tempo de 5 segundos, vai fechar aqui o temporizador T1, vai acionar aqui em C2. Então aqui ele vai aumentando a velocidade do motor, ó. Ele já tirou esse primeiro grupo, ele fecha aqui, ó. Aliás, ele vai fechar o C3, ó. É aqui, ó. Ele já tirou um grupo de resistência, o motor começa a girar, aumentando a velocidade. Aí, ó, ele alimentou o temporizador T3 e aqui, ó. O C3 aqui, ó, ele alimentou o T2, ó. O T2 vai fechar aqui, ó. Ele alimentou o T2 e o T2 vai fechar aqui, vai alimentar aqui em C4. Então, quando ele liga o C4 aqui, ó, esse C4, já tirou outro grupo de resistência, o motor vai aumentando a velocidade, ó. Aí o que acontece? Aí ele alimentou o T3 vai e fecha aqui, vai alimentar quem? Vai alimentar o C5, aí o motor aumenta a velocidade, vai aumentando a velocidade. E por último, o C5, que é esse T4 aqui, ele vai fechar aqui e alimentar o C5, curto-circuitando aqui o final dos cabos do rotor aqui, ó. Fecha, aí o motor passa a funcionar com a tensão nominal normal, certo? Bom, aqui chegou o final da transação aqui, da transição, né? Das resistências. Então, pessoal, isso aqui é um modelo de chave partida rotórica. Então, como eu acabei de falar para vocês, é um tipo de chave que serve para limitar a corrente de partida do motor e ajustar o torque do motor, certo? Esses motores eles trabalham a baixa velocidade, mas com uma grande força. Esse motor é capaz de puxar esse motorzinho aqui de 20 cavalos, ele tem a capacidade para transportar 30 toneladas, puxar uma ponte rolante de A para B, de B para longitudinal. É claro que essa ponte rolante ela vai girando em cima de um trilho, ele vai puxando ela. Então essa ponte rolante vai deslocar em um ponto longitudinal, certo? Com um movimento de translação para frente e para trás, motor de 20 cavalos para uma capacidade de 30 toneladas, certo?
Então, para vocês verem que torque, ele é muito importante, o torque. E quanto menor a velocidade do motor, maior o torque, mais força, ele é capaz de puxar 30 carretas. Ele é capaz de puxar 30 carretas não, ele é capaz de puxar 3 carretas aí com a capacidade de 10 toneladas cada carreta, certo? Esse motorzinho aí. Então esses motores ele tem baixa velocidade e devido ao torque, certo? Através dessas resistências aqui. Essas resistências, a função dela é controlar o torque do motor e limitar a corrente de partida do motor. Como eu acabei de explicar em matemática aqui para vocês. Ó. Quando a tensão está nos 4 resistores, você tem 6.2, como a gente encontrou aqui, ó. Encontrou 6.2 a tensão induzida no rotor do motor aqui, ó. Então, se você pegar 6.2 dividido por 4 grupos de resistência, ó, quanto é que não vai dar? A matemática está dizendo, não sou eu, ó. A matemática diz que dá 1.5, certo? Então, o motor que está funcionando em baixa velocidade, quando ele chega aqui, ó, neste ponto, ele está sendo baixa velocidade. Aí a matemática diz aqui, ó, quando ele chegar no terceiro resistor, já tem induzido no rotor 2.02, 2.0. Aí você pega 2.0, tá aí, ó. Então, quando chega no rotor aqui, ó, tá 2.0 e está aumentando a velocidade. Quando ele chega no terceiro resistor, ele já está com 3.1 volt. Aí já está aqui, ó, primeiro, segundo, já está bem aqui, ó. Quando ele chegar aqui, ó, no quarto, certo? Quando ele chegar aqui no último, que é o 2, está faltando 3.1 volt. Quando ele chega no último resistor, dá 6.2 volts, que é aqui, ó. Quando ele fecha aqui. Aí ele passa a funcionar com uma velocidade normal, certo? Claro? Então tá tudo certo, eu expliquei para vocês através de matemática. Então, pessoal, a função dessa chave é limitar a corrente de partida e controlar o torque do motor, certo? Que as pessoas não sabem explicar isso aqui direito. Nem os eletricistas não sabem para que serve esse tipo de chave aqui. Eles sabem que é uma chave estrela de triângulo, compensadora, um inversor de frequência, uma soft stack. Mas essa chave aqui, ela tem duas funções. É limitar a corrente de partida do motor e o torque do motor, certo? É por isso que são utilizados os motores de rotor bobinado em ponte rolante, certo? Então, esse aqui é um modelo para vocês aplicar em ponte rolante, movimento de translação, para frente e para trás, certo? Aí você me fala, professor, eu quero usar o motor para elevador. Então, você vai usar, esse aqui é um motor de 20 cavalos. E vocês vão usar o motor de 70 cavalos. Eu posso usar esse modelo aqui de diagrama, mesmo modelo desse aqui, não muda nada. Então, vocês vão calcular essas resistências, vão colocar o motor de 70 cavalos aqui para o elevador. Esse aqui é o motor de 20 e dimensionar os contadores, fusível. Esse aqui é o freio do motor. E quando esse motor está parado, ele está freado. E aqui nós temos os fins de curso aqui, ó. Isso aqui é movimento de translação, para frente, para trás, para frente, para trás. Quando o motor chegar aqui no limite aqui, movimento de translação para frente, bate no fim de curso aqui e desliga. Quando chega lá no outro movimento, bate no fim de curso e desliga, certo? Isso aqui é para segurança. Então nós temos o diagrama de força e como é que funciona isso aqui, ó. Então preste atenção, pessoal. Aqui você, ó, executa aqui o programa. Fecha aqui o... Pronto, está executado. Bom, eu quero funcionar esse motor aqui. O que é que eu devo fazer? Eu tenho que pressionar esse botão aqui. Digamos para esse aqui, eu quero... esse aqui é para movimento de translação. Eu falei, eu quero ir para frente. Pronto, eu quero ir para frente. Qual é o botão que eu devo ligar? É esse ou esse? Esse. Então eu vou pressionar ele. Eu quero ir para frente. Transportar esse movimento de translação para frente. Então tá aí, ó, o motor tá funcionando, ó. Energizou aqui o freio liberou o eixo do motor, tá certo? Aqui o freio é um circuito eletromagnético. Quando ele é energizado, ele libera o eixo do motor. Então o motor tá fazendo um movimento de translação, tá movimentar a ponte para cá. Então, o que vai acontecer? Quando a ponte bater nesse fim de curso aqui, ó, aliás, quando a ponte bater nesse fim de curso aqui, ela está movimentando para cá, ó. Quando ela bater nesse fim de curso aqui, vai desligar o motor, ó. Só que o motor está funcionando aqui, ó, com as resistências, ó.
Olha, agora está no segundo grupo já, ó, através dos temporizadores aqui, certo? Ó, já entrou aqui, tá eliminando as resistências. A proporção que ele vai fechando aqui, ó, ele vai tirando as resistências. Tá tirando, ó. Aí tá aumentando a velocidade lá, ó. Tá tirando, ó. Aí ele vai, ó. Quando ele chegar aqui, ele vai tirar tudo, ó. Curto-circuitou, já terminou aqui a operação. Então o motor tá sendo a velocidade normal. Aí, então ele curto-circuitou aqui, ó. Ele atirou todas as resistências no tempo aí 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Aí ele fecha aqui, curto-circuitando os finais aqui dos 3 cabos do rotor bobinado. O motor tá sendo normal agora. Bom, aí tá um movimento de translação. Aí bate aqui, ó, no fim de curso, certo? Ele desligou o motor. Parou o motor, certo? Agora eu quero movimentar o motor, movimentar a ponte para a esquerda. Aí eu tenho que pressionar esse botão aqui, ó. Olha, o motor já girou para o outro lado, certo? Aí, ó, vai entrar agora essa resistência. O motor está funcionando com a totalidade dessa resistência. Ele está funcionando a baixa velocidade para limitar a corrente de partilha e aumentar o torque. Ó, ele já eliminou esse grupo de resistência. Ele já começou a aumentar a velocidade aqui. Quando ele passar para o C4 aqui, vai eliminar esse grupo aqui, ó, de resistência. Eliminou, ó, ele está aumentando a velocidade. Ele vai agora para o terceiro grupo. Ó, bacana isso aqui, ó. Passou, aumentou a velocidade na ponte rolante. Aí quando ele chegar aqui, curto-circuito aqui. Aí ele vai desligar esses aqui, ó. Vai ficar curto-circuitado aqui, não vai ficar mais funcionando a resistência. Não há necessidade de elas ficar funcionando. Pronto, o motor vai estar funcionando como fosse um motor normal, motor de rotor de esquilo, certo? Como fosse um motor comum. Agora ele está funcionando normal aí, certo? Então, pessoal, a função desses resistores aqui é controlar o torque e limitar a corrente de partida do motor, certo? É diferente das outras chaves, estrela e triângulo e compensadora, certo? Não confunda essa chave aqui com estrela e triângulo e compensadora, que ela é diferente. Como eu acabei de falar. Para que serve essa resistência? Controlar o torque do motor e a corrente de partida do motor, certo? É aplicado em que? Em ponte rolante. Isso aqui é para movimento de translação, para frente e para trás. E qual é o motor que eu devo usar para... Isso aqui é um motor de 20 cavalos. E qual é o motor que eu devo usar para subir e descer a carga? Você vai usar um motor de 70 cavalos para uma ponte rolante de 30 toneladas, certo? Então vocês entenderam aqui o funcionamento aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês esse diagrama. Vocês procurem estudar, porque essa chave ela é importante, essa chave aqui, ela é diferente da estrela e triângulo e compensadora, certo, pessoal? Não confunda estrela e triângulo e compensadora com essa chave aqui, porque nós estamos utilizando aqui motor rotor bobinado, é diferente. Esses motores são utilizados em ponte rolante e existe no Brasil, funcionando hoje nas indústrias de cana-de-açúcar, certo? Eu digo isso para vocês de prova, certo? Não é porque o inversor de frequência está aí. Tem muitas indústrias que usam inversor de frequência hoje, em ponte rolante de elevadores. Mas existe também muitas indústrias no Brasil que usam esse sistema aqui, ó, de ponte rolante. Então procure aprender como é que funciona o motor rotobobinado. Porque a WEG nunca deixou de fabricar esse tipo de motor aqui. Não. Eles são caros, são caríssimos esses motores aqui. Mas só ele aguenta pancada, porrada é eles. Esse motor desse aqui trabalha 24 horas batido e não esquenta. Porque todo o aquecimento dele é dispersado aqui, ó. Todo o aquecimento desse motor, ele é dispersado nessas resistências aqui, ó. Elas não estão aqui à toa não, ó. Certo? Ele jamais, ele é um motor que ele trabalha 24 horas e aguenta porrada o dia todo na indústria aí. Agora, se eu fosse usar um outro motor comum, ele queimava no primeiro dia. Primeiro dia queima. O motor desse aqui dura a vida inteira. Agora são caros, são caríssimos esses motores aqui. Caríssimos. Por isso que os industriais não querem usar ele. Mas ele é caro, é. É bom, é. E tem torque, ele tem torque. E hoje você tem que comprar um carro em função do torque. Em função do torque e potência. Você não vai nesse negócio de o carro, porque o carro é veloz, não sei o que. Não, isso aí é besteira, isso aí. Hoje o que vale é torque e potência. Certo? Então, pessoal, vou encerrando por aqui
Até a próxima aula aí. Vou deixar na descrição do vídeo o diagrama elétrico, os cálculos de matemática. E procure estudar essa chave aqui porque ela é diferente das outras chaves. Estou logo avisando. Tá bom? Então, obrigado aí. Até a próxima.